Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Fusion 360. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar um comando muito interessante que é o comando de Loft, onde eu posso variar de uma geometria retangular para uma geometria circular, criando um sólido 3D de transição. Bom, nesse caso, pessoal, vocês deverão ter o conhecimento na construção de planos, ok? Eu já fiz algumas videoaulas sobre esse assunto, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links e também no card que vai aparecer na parte superior direita desse vídeo. Então, se você não assistiu essas videoaulas de planos, assista, pois vai ser muito importante para esse conteúdo. Bom, pessoal, vamos direto ao assunto. Primeira coisa, o comando Loft, ele fica dentro do nosso grupo Create, e ele está logo abaixo aqui do comando Sweep. Ele não apresenta nenhum comando de atalho, sendo que se você deixar o mouse parado em cima do comando, ele vai demonstrar um pequeno tutorial e até um exemplo 3D, porém para que nós possamos habilitar eu tenho que criar dois esboços. Então vamos lá. Primeiro, eu vou habilitar aqui o nosso Create Sketch e eu vou selecionar com o plano de saída o plano XZ. Eu vou executar aqui a geometria base, ou seja, a saída. E nesse caso eu vou habilitar o comando retângulo com a opção Center e clicar no ponto 00. Ok? Eu já fiz algumas videoaulas sobre a construção de esboço e caso você também tenha perdido, basta acessar a nossa playlist. Bom, eu vou executar aqui um retângulo com as dimensões de 50 por 100. Então, nessa primeira dimensão, onde está colocando a altura ali do retângulo, eu vou preencher com 50. Eu vou apertar a tecla Tab e na parte inferior eu vou preencher com 100. Dessa forma, as duas medidas já estão travadas. Eu vou confirmar clicando com Enter e eu já tenho a primeira estrutura. Bom, eu vou finalizar esse sketch, eu tenho esse primeiro plano de saída, porém, para que eu possa criar esse volume, eu tenho que criar um segundo esboço com um afastamento. Não posso construir um esboço no mesmo plano, senão acaba sendo ali a construção de um plano e não um sólido 3D. Então, dessa forma, eu vou habilitar aqui no grupo Construction, ok? E selecionar a opção Offset Plane. Esse comando vai permitir criar um plano paralelo à referência selecionada. Então, Offset Plane, e eu vou selecionar a face desse esboço. Automaticamente ele demonstra uma seta e dois campos para o preenchimento da distância. Eu vou direto para o ponto de ajuste, eu vou pegar essa seta e movimentar para cima. Notem que ele cria um espaçamento entre o esboço que eu desenhei e nesse caso deverá ser a altura do seu modelo 3D. Eu tenho um retângulo na base de 50 por 100 e aqui eu vou colocar agora 60 milímetros de altura, ok? Eu vou confirmar com OK novamente. E agora sim eu tenho o plano de referência 2 e o plano de esboço 1 já com o retângulo. Se você manter o seu plano selecionado e habilitar o Create Sketch, ele já vai habilitar o comando automaticamente. Porém, se você não tiver nada selecionado, clicando no Create Sketch, você deverá selecionar o plano de trabalho. Nesse caso, será o plano superior. Uma vez selecionado, ele já vai rotacionar com a sua vista chamada Look At. A partir desse ponto, então, eu vou construir a segunda geometria. Nesse caso, vai ser um círculo. Eu vou colocar no ponto central e vou fazer uma dimensão menor do que a lateral desse retângulo. Eu vou colocar aqui 36 milímetros e confirmar com Enter. Vou finalizar o sketch e agora sim, ó, eu tenho os dois esboços já finalizados. Bom, o que nos resta agora é habilitar o comando Loft, que basicamente é simples. Grupo Create, comando Loft, e a primeira pergunta que ele nos faz aqui são os itens de Profile. Bom, eu vou selecionar o meu plano de saída, que é o plano base, o Profile 1, e selecionar o Profile 2, que é o plano de chegada. Notem que essa estrutura automaticamente já cria um modelo 3D, fazendo a transição entre essas duas geometrias. Porém, no meu item aqui de Toolbar Loft, eu tenho algumas opções.
entre elas no próprio Profile. Notem que eu ainda tenho a opção de alterar o Profile 1 ou 2, ou seja, a ordem do Profile 1 e 2, tanto no item superior quanto no item inferior. E na lateral direita eu tenho a opção de conectividade. O que acontece? No Profile 1, se eu habilitar aqui, ó, eu vou ter conectado ou direção. O conectado ele vai convergir criando ali uma transição uniforme. Se eu colocar a opção Direction, ele vai mudar a minha estrutura, manter o profile de saída, ou seja, a minha parte aqui inferior, e o de chegada ele vai fazer uma curvatura. Porém, nesse caso, reparem que na parte inferior ele colocou Take Height, que é a altura. Se eu preencher com valores acima de 1, olha o que acontece, ele vai criar um volume todo arredondado. Colocando aqui menos 1, seria a mesma opção de colocar o valor 1, ele não altera, ok? O ângulo eu posso aumentar ou diminuir, colocando 10 graus na parte de saída. Se eu colocar aqui 60 graus, ele acaba aqui gerando um ângulo de 60 graus do profile de saída até o profile de chegada. Mas, se eu voltar aqui em cima no Profile 1 e habilitar conectado, essas opções são desabilitadas. A mesma coisa você pode fazer com o item de chegada, que é o Profile 2, que é a direção. Nesse caso, se eu aumentar aqui, colocando 2, ele vai afunilando o meu item de chegada e o item de saída vai convergir até um ponto que se torne a mesma direção do Profile 2. Se eu for aumentando esse valor, ele vai ajustando, ok? Nesse caso, ele não conseguiu mais permanecer na geometria retangular total, ele teve que ser redimensionado e ficou uma geometria menor. Valores abaixo de 1, por exemplo, ponto 1, acaba que sendo até próximo àquela sua estrutura. Posso alterar as duas opções para Direction? Pode. E aí você acaba aqui ajustando. Se eu colocar aqui 3, ele vai fazer algo muito parecido com a primeira opção. Ponto 5, ele vai fazer o reajuste. Nessa videoaula eu ainda não vou explicar a opção de Centerline. Eu vou manter a opção Rail habilitado. Então, nesse caso, eu ainda tenho Rail, que seria um raio para a curvatura, ou Centerline. Caso tivesse uma linha no meio, ele iria ser guiado. Eu vou permanecer com o Rail. A opção Chain Selection é a opção de seleção em cadeia, não há necessidade de você alterar, ele vai fazer a seleção contínua. E a opção Closed, ele vai encerrar e cancelar essas opções de direção. Se eu colocar aqui direção e colocar a opção Closed, ele literalmente anula, ele cancela aquelas opções e não permite mais o ajuste. Se eu voltar aqui, colocar conectado e tentar tirar, ele não vai fazer diferença. É somente se você habilitar a opção direção, a opção Closed, ele anula os itens de direção, ok? Nesse caso aqui eu vou somente desabilitar e deixar a opção Closed desabilitada também. Os itens de Operation vocês já estão acostumados a trabalhar, sendo que eu não tenho nenhum elemento de Join, Cut ou intersecção, então eu vou habilitar a opção New Body. Se fosse uma nova peça, um novo componente, New Component, ok? Então, para concluir, New Body, confirmo com OK e automaticamente o nosso modelo de transição entre um retângulo para um círculo já está construído e modelado, beleza, pessoal? A partir desse elemento, você vai poder habilitar o comando Shell, que é casca, e criar uma espessura para esse seu duto, ou posteriormente editar esse elemento com extrusão, recorte, da maneira que for mais interessante para o seu projeto. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Mais uma videoaula para o nosso curso de Fusion 360 e eu espero que eu tenha ajudado vocês. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente compartilhem essas videoaulas para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com Fusion gratuitamente. Pessoal, quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre,